Vereador do PSDB, o Paulinho Serra, um deles. Temos o Marcelo Chirrade e temos o Marcos Cortez, o Marcos da farmácia. Vai dividir o tempo, vereador? A princípio, só um vereador. Marcelo Chirrade deve estar chegando. O senhor tem 3 minutos, vereador, por favor. Obrigado. Senhor presidente, vereadores, público presente, público de casa. Aproveitar, né, esse espaço aqui que foi dado, até para poder possibilitar ouvir a comunidade antes do horário da tribuna livre, que hoje, por conta da discussão da reforma, a sessão se prolongou e ainda vai se prolongar bastante. Então, começar com a questão que foi trazida aqui do estádio Bruno Daniel, da conservação do estádio. O Bruno Daniel, infelizmente, materializa a falta de manutenção que houve nos últimos anos, né? E que agora acabou sobrando para o prefeito que assumiu. Independente da discussão política, e aqui não quero fazer acusação a X ou a Y, o que a gente tem que fazer agora é se unir para que o estádio ofereça condições mínimas, primeiro, de segurança, e depois ofereça uma modernização que é tão necessária pela importância que o Esporte Clube Santo André hoje ocupa no cenário futebolístico paulista e nacional, e também para o próprio esporte da nossa cidade. Nós sabemos aí que Santo André deve sediar os Jogos Abertos, né? Teve no Della Antônia já uma reforma que foi muito bem feita, que credenciou novamente o Della Antônia para sediar esse tipo de evento, mas que, por outro lado, acabou deixando o estádio Bruno José Daniel numa estado de conservação muito ruim. Então, tenho certeza que o atual prefeito já deve ter tomado ciência da situação, mas nós, vereadores, devemos nos unir em torno dessa reforma. Tentar, dentro do orçamento, verificar, porque a reforma, não adianta aqui também falar que faz reforma sem dinheiro, que a gente sabe que não faz. Então, dentro do orçamento que foi aprovado para vigorar esse ano, desculpem, temos que buscar alternativas para fazer o remanejamento de verbas e brigar por essa reforma tão justa, tão necessária, e que o Bruno Daniel possa se tornar aí, Santo André, inclusive, briga para ser uma subsede da Copa do Mundo. Quem sabe a gente não conseguir trazer uma das seleções aqui menores para ficar e para treinar em Santo André, virar o Bruno Daniel novamente um cartão postal da cidade. Então é uma briga muito justa. Parabéns pela luta e esperamos que as providências sejam tomadas no que depender dessa casa e da pressão política que essa casa pode legitimamente fazer. Eu tenho certeza que vocês serão contemplados. Com relação à questão dos precatórios, essa é uma questão bastante complicada. Nós participamos aqui da audiência pública que foi feita nessa casa, de várias, né, mas da última principalmente, e a gente percebia, então, na secretária, a doutora Marcela, nenhuma predisposição a resolver o problema. Infelizmente, a gente vinha aqui, ficava horas e horas e horas ouvindo explicações jurídicas, explicações técnicas, mas que sempre tentavam desconstituir o débito, a dívida. Falar que a dívida praticamente não existe, a gente sabe que ela existe, as condenações já aconteceram em última instância, e o não pagamento desse precatório acaba, até por um certo ponto, sujando o nome da cidade, que muitas vezes fica impossibilitada de obter empréstimos, muitas vezes fica impossibilitada de entrar em programas do governo estadual, do governo federal, e tem as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas por conta da existência dessa dívida. Então, pelo montante da dívida hoje, que dá mais de 10% do orçamento, a gente não tem como sonhar desse pagamento ser feito à vista. Mas eu acho que o início, a demonstração de uma disposição para o parcelamento, juntamente com os advogados envolvidos no caso, e os hoje chamados precatorianos, mas que na verdade são as pessoas que ajudaram a construir Santo André, eu acho que a gente pode iniciar um processo de discussão, que pode levar a um termo de parcelamento, e eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas
aceita receber isso parcelado, se tiver pelo menos uma esperança de receber, que essa esperança, infelizmente, nas últimas administrações a gente não conseguiu verificar, né? A gente vinha aqui, debatia, argumentava, mas era sempre, a vontade era de efetivamente empurrar com a barriga, e foi o que foi feito. Então essa casa já demonstrou, né, como foi falado, através do projeto de lei do vereador Jurandir Galo, da Minuta, né, Galo, e do vereador Zacarias, que estava aqui à época, a boa vontade de colaborar. Mas isso depende, claro, de muita luta, muita pressão, mas exclusivamente da boa vontade e da disposição do prefeito em iniciar essa negociação. Eu tenho certeza que o prefeito, doutor Aidan, que inclusive isso fez parte da sua plataforma eleitoral, tenho certeza que ele vai iniciar essas discussões para viabilizar esse parcelamento e para acabar com isso, que é uma verdadeira vergonha no município do Porto de Santo André, carregar essa pecha de não pagar aqueles que tanto trabalharam pela nossa cidade. Com relação ao Boulevard, eu estive junto com vocês na última sessão, inclusive encaminhado também pelo vereador Luiz Carlos Pinheirinho, mas não tivemos ainda um retorno, se houve a reunião, se a comissão de vereadores se reuniu, e aí eu acho que falha um pouco a comunicação. Me parece que o prefeito recebeu alguns de vocês, mas também não temos essa informação, e eu gostaria de, ou não no encerramento de hoje, que talvez a sessão se estenda bastante, mas que a gente tire, saiba os 21 vereadores, acho que isso não é só uma dúvida minha, como foi encaminhado esse processo, né? Ninguém quer que vocês fiquem lá sem ter para quem vender, né? Porque aqui não adianta, o projeto, como eu falei aqui, repito, foi um projeto bonito, bem intencionado, mas que infelizmente não deu certo, né? E aí, pior do que errar é insistir no erro, e isso a gente não pode fazer. Temos que buscar solução, ou readequando o viário da área, ou tentando desviar o fluxo de pessoas para lá de alguma forma, ou em última instância mudando mesmo, tentando alterar esse conceito, e aí tem que mexer com o plano diretor, mexer com a ZEIC, que é a Zona de Especial Interesse Comercial. Não é uma discussão simples, mas tem que ser iniciada, e aí eu gostaria depois de particularmente saber de vocês se isso já começou. Novamente reitero que vocês podem contar com a gente, com a bancada do PSDB, e tenho certeza com a Câmara e com os 21 vereadores. Muito obrigado a todos.